Opa, sejam muito bem-vindos para mais um episódio da nossa série sobre história da África. Hoje a gente vai conhecer a história aí do Reino de Songhai, ou, né, como muitos chamam, o Império Songhai. Bora lá! Bom, para a gente conhecer a história aí do Império Songhai, a gente tem que falar inicialmente na cidade de Gao. A cidade de Gao, até a segunda metade do século XIV, estava sob o controle de um Farba. O Farba compreende a estrutura de poder do Mansa do Mali. Né? Então, até o final do século XIV, como eu falei, essa é a situação da cidade de Gao. Porém, é por essa época, final do século XIV, virada do século XV, aí, que esses Farbas, então, vão iniciar por conta própria, né? Eles vão começar uma expansão a reinos, povoados, cidades vizinhas. Eles então, né, que além de enfrentar os Tuaregs, vão resistir ainda aos ataques dos Mosses e dos Fulas, conseguindo já na metade do século XV dominar nada menos do que Tombouctou, maior cidade aí da região e porta de entrada, né, para o comércio transsaariano. Vai ser por essa época, então, aí já na metade do século XV, que vai ter início a expansão do Soni Ali, que acabou ficando conhecido, né, como Ali Ber, o Grande. Vai ser sob as ordens dele, então, que os povos, né, da etnia Songhai, os povos de origem Songhai, vão conquistar Tombouctou e Djenné, vão derrotar os Fulas, vão derrotar os Tuaregs e se estabelecer na região de Walata. O interessante vai ser que até o fim da sua vida o Soni Ali vai se manter fiel aí às suas práticas politeístas, né, às suas crenças politeístas, o que vai valer para ele uma oposição feroz dos muçulmanos letrados aí que já estavam se espalhando por boa parte da região. Por causa disso, isso contribui para que ele seja, né, para que tivesse sido construída a fama dele como de um sanguinário, de um déspota, de um selvagem, enfim. E aí, após a morte dele, então ele vai ser sucedido, né, nessa grande região que ele já tinha conquistado. Já vamos ver qual é o tamanho dessa região, mas ele vai ser sucedido pelo Muhammad Torodo. Já deu para desconfiar pelo nome, né? Sim, esse já é um convertido ao Islã, por isso mesmo, né, contava com o apoio do Islã na região, então teve aí um reinado, né, teve aí um governo mais tranquilo. Mas por falar em tamanho da região, tamanho do império, ele ia do litoral atlântico ao sul do Saara, né, no Sahel, até a região de savanas ao leste. É sobre essa região, então, que o Muhammad Torodo vai suceder, né, o Ben Ali, e vai, então, dar início a um governo que vai combinar práticas, né, do seu sucessor, práticas da região, com práticas, com características islâmicas. Mas o auge mesmo nessa civilização, desse Império de Songhai, viria com o Askia Davu, tanto do ponto de vista aí econômico, né, quanto de desenvolvimento intelectual. Vai ser aí que vai se consolidar toda uma burocracia de funcionários, né, designados pelos Askias, é o nome dado, né, aos governantes Songhais, e essa burocracia, né, tinha por funções aí cuidar, controlar e controlar economicamente, inclusive arrecadando impostos, todo o comércio, todos os produtos, né, que atravessavam a rota transsaariana em direção ao Império, regularizar práticas de negócio, regularizar pontos, estabelecimentos comerciais, arrecadando deles também impostos. Ah, então era uma milícia? Não, não, não. Não era, porque eram órgãos aí ligados, né, oficialmente ao governo, né, não à margem, não paralelos. Para garantir, inclusive, um sistema aí difícil de ser fraudado, né, eles inclusive estabeleceram a unificação do sistema de pesos e medidas, né, então isso também foi um avanço aí para a época e para a região. Claro, facilitava a cobrança dos impostos e dificultava ali burlar o sistema. Eles possuíam ainda, né, os Askias, um verdadeiro exército profissional mesmo, né, que garantiam a eles a realização de suas tarefas. Esses guerreiros usavam lanças, flechas, né, envenenadas, com a ponta, né, envenenadas, espadas, sabres. Interessante, né, de a gente ver que mesmo nesse período, nesses Askias, né, convertidos ao Islã, mesmo assim o Islã nunca foi único, né, dominante assim na região. Sempre conviveram no Império Songhai as práticas politeístas antigas, ancestrais, e práticas animistas também, inclusive, né, entre esses Askias, entre esses funcionários ligados ao governo
muitos deles, não se converteram ao Islã e continuavam praticando suas crenças, seus ritos ancestrais. Finalmente, assim como um dos últimos aspectos importantes aí da gente lembrar a respeito do Império Songhai é a estratificação social. A população, além, né, dessa elite composta por esses burocratas do governo, mas a população das grandes cidades como Tombouctou, Djenné e Gao tinha um status, uma posição, uma riqueza e um prestígio também muito mais elevados do que os camponeses, né, de outras regiões ou de vilarejos menores até, assim como pescadores e pequenos pastores. Tombouctou segue sendo, né, como a cidade assim de maior prestígio, principalmente por causa das madraças, né, das escolas corânicas, das escolas de ensino, aprendizado, estudos do Corão que haviam lá. A gente já falou sobre isso também, né, em outro vídeo da série. Para lá, para essas escolas corânicas, né, dirigiam-se os maiores sábios da região, de um raio de abrangência bem grande aí no continente africano, e mesmo árabes, né, especialistas em teologia, astronomia, matemática, cálculo de uma maneira geral, poesia, literatura. Mas enfim, o império acaba chegando ao fim, principalmente a partir de povos vizinhos, como os Mosses e os sultões do Marrocos, né? Mais uma vez Marrocos aterrorizando a região. Em 1591, na Batalha de Tondib, quando o exército Songhai vai ser derrotado então por esses sultões do Marrocos, com uma novidade na época e na região, que vai ser a utilização do arcabuz, que obtiveram através do contato, né, com a Europa, com o sul da Europa, principalmente com a Península Ibérica, né? Então, introdução aí na região de arma de fogo pela primeira vez, e isso, então, como eu falei, né, vai levar ao fim da civilização do Império de Songhai. Ele nunca mais vai se reerguer, mas principalmente aquela população, né, mais humilde, de regiões mais retiradas, de pastores, enfim, vão continuar com seu modo de vida, vão continuar levando a sua vida como antes, enquanto eram dominados aí pelo Império Songhai. Tá? E com isso a gente chega aí ao fim, claro, teria muito mais coisa para contar, né? Uma história muito grande. Enfim, para a gente não fugir do perfil aqui, né, dessa série e tal, a gente vai abordando sempre mais ou menos essas características, da onde surgiu, como começou, organização geral, características, curiosidades e como acabou cada um desses reinos. Teria muito mais história para contar, mas, né, vamos manter esse perfil aí. Beleza? Dúvidas, perguntas, coloca aí embaixo nos comentários, compartilha com os amigos, espalha, enfim, porque a história da África é uma história extremamente interessante, muito pouco trabalhada, né? Até o próximo. Características da onde que surgiu. Alô?